Muita gente que estudou história vai lembrar lá, em 1918, se não me falha a memória, já tem um tempo que eu não dou aula de história, mas em 1918, antes de sair ali o Tratado de Versalhes, se teve um acordo ali sugerido por Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos da América na época, né? Ele sugeriu um acordo de paz entre os dois blocos, né, envolvidos na guerra ali, que era a Tríplice Entente e Tríplice Aliança, que seria ali um acordo de nem vencidos e nem derrotados. Ou seja, tinham 14 pontos ali, que inclusive ficaram conhecidos como os 14 pontos de Wilson, isso, que era um pacto de acordo de paz, que se pedia ali para que a guerra acabasse, e que quando acabasse a guerra, eles se reconhecessem que não tinha nem derrotados e nem vencidos. Não aceitaram, depois a guerra prosseguiu, veio ali o Tratado de Versalhes, a gente viu inclusive que a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, inclusive depois da Segunda também, foi a Alemanha, que perdeu 1/7 do seu território, pagou uma indenização de 33 bilhões de dólares aos países que venceram, entre aspas, a guerra, sofreram várias sanções, certo? Então este que é o ponto do que eu tô trazendo aqui. Então não é que o Lula falou que o Zelensky tem de abrir mão do seu território. O Lula falou o seguinte: Zelensky, presta atenção. Aqui é a Ucrânia. Aqui é a Rússia. É maior, tá vendo? Aqui é a Rússia. Certo? E aqui tem a Crimeia no meio de vocês dois. A Crimeia tava na Rússia. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar elas duas aqui e vamos fazer um acordo de paz. Beleza? Acabou a guerra. A população da Ucrânia parou de morrer, tá tendo mobilização, tá tendo isso, tá tendo aquilo, a economia voltando a funcionar, a democracia voltando a se fortalecer, as pessoas voltando a ter uma vida normal, deixando de morrer também, a Ucrânia voltando ao normal. Perfeito? Perfeito. Agora vamos marcar outra rodada de conversa, vamos marcar outra rodada de conversas para poder discutir a questão da Crimeia. Se fica ou não fica com a Ucrânia, se fica ou não fica com a Rússia, qual que é a alternativa? Este que foi o ponto. E aí, inclusive, vou retificar aqui, né? Uma seguidora conversando comigo lá, se não me engano até Jeane o nome dela, lá no Twitter, a gente acabou se desentendendo, depois se entendeu, né? Porque eu tava falando, ela não tava entendendo na hora exatamente o que eu tava falando, ou eu tinha escrito alguma coisa que deu a entender isso, não sei, não vou aqui questionar a capacidade de ninguém entender nada, né? Pra não parecer que eu sou o dono do saber, né, que eu sou eu o mestre, e ela falou o seguinte, né, que perguntou se eu achava certo a Crimeia ficar com a Rússia. E eu falei, não acho certo, mas na diplomacia, o que acontece nem sempre é meramente o que é certo versus o que é errado. Lamentavelmente é assim que acontece na diplomacia. Nem sempre, muito obrigado, viu, José Sainz? Lamentavelmente nem sempre o que a gente vai ter lá é o certo versus o que é errado. Às vezes o que a gente vai ter lá é exatamente o que se tem a ser discutido. Porque, vamos lá, todo mundo tem críticas a fazer ao regime da Venezuela, ao regime da China, ao regime de Cuba. Isso é óbvio. Não existe nenhuma democracia perfeita no mundo. A nossa democracia é tão falha que levou um líder da extrema-direita para o poder, por vias democráticas. Só que a gente tem de levar a discussão dentro do campo das ideias e dentro do campo da legalidade. Qual que é a minha crítica em relação à interferência dos Estados Unidos na Venezuela? A Venezuela é uma nação independente. Ela tem de resolver os seus problemas. Inclusive, se tiver interferência externa para ajudar a discutir alguma coisa, respeitando a soberania do país. E eu falo sobre a Venezuela porque eu dei moradia para 17 venezuelanos no auge da crise da Venezuela. Porque eu tenho uma casa lá em Itabuna, em cima da casa do meu pai. E aí a gente deu moradia para 17 venezuelanos. Entre os venezuelanos que estavam lá, tinha venezuelanos que apoiavam Maduro, tinha venezuelanos que não apoiavam Maduro, tinha venezuelanos que apoiaram Chávez, mas não apoiavam Maduro, tinha venezuelanos que apoiavam Maduro e apoiavam Chávez. E eu ouvi todo mundo para entender mais, ou seja, além de estudar. Porque muita gente precisa entender isso. A gente, quando apenas estuda um tema, a gente está no campo da teoria. Para a gente compreender alguns temas, a gente tem de ir para a vivência, para a prática. Por isso que me incomoda muito a existência de alguns teóricos, muito teóricos aqui nas redes sociais, sobre temas importantes, inclusive das esquerdas,
que acham que a realidade é um manual que tá no livro do Lenin, que tá no livro do Marx, e que basicamente a gente vai conseguir colocar na íntegra. E às vezes não. Eu não tô generalizando, tá? Pra que vocês entendam. Mas tem gente que acha que é fácil. Não, é só programar uma revolução. Não é só se unir em torno do proletário. Tem coisa que não funciona exatamente dessa maneira. A gente vai tentando adequar a realidade, a necessidade e aos interesses que a gente tem pra poder lutar. E aí este é o ponto que eu tenho para trazer aqui para vocês. Nesta guerra entre Ucrânia e Rússia, não tem santo. E quem está lucrando é os Estados Unidos. E o próprio Zelensky. Quando eu disse recentemente que a máscara do Zelensky caiu lá no G7, foi assim que gerou a polêmica lá no meu Twitter. Que eu falei que a máscara dele caiu. Porque essa máscara de bonzinho, que não quer guerra com ninguém, que não quer isso, que não quer aquilo, eu falei, gente, o Zelensky não é santo. Não tem santo nessa guerra. Ah, Carlito, você tá culpando o Zelensky. Muito obrigado, Zildete, pelo superchat. Ah, Carlito, você tá culpando o país que foi invadido. Não culpei em momento nenhum o país que foi invadido. Eu não culpei nenhum. Nessa guerra, a Ucrânia é vítima da Rússia. Porém, que foi o que eu falei, porém, a gente precisa lembrar que com a falta de cumprimento dos acordos que a OTAN assinou com a Rússia, antes de a Rússia virar Rússia, né, ainda quando era União Soviética, o Putin se acha no direito de cobrar, que é o que ele falou. O acordo era vocês não expandirem mais o território para o leste europeu. E vocês estão cercando a Rússia, colocando vários países para serem membros da OTAN. E o combinado não era esse. O Putin tá certo na argumentação, sim. Mas quando ele invade a Ucrânia, ele perde a razão. Que é isso que eu falei lá, que deu a polêmica. Porque onde é que está a polêmica entre OTAN e Rússia? Que a OTAN está pressionando a Rússia, né? Empurrando as fronteiras da Rússia. Lotando-se ali. Lembre vocês que como é que funciona a OTAN? Qualquer país membro da OTAN que for atacado, automaticamente, todos os países membros são obrigados a defender este país. Por exemplo, se cai ali um míssil sem querer na Polônia, a Polônia é membro da OTAN. O que acontece? Automaticamente, os países que compõem a OTAN entrarão em guerra para defender o território da Polônia, por exemplo. A Polônia é membro da OTAN, né? Me confirmei por gentileza, mas a Polônia é membro da OTAN. Mas me confirmei por gentileza no chat, mas ela é membro da OTAN. Então, quando ele questiona, se ele questionasse isso, trouxesse para outra discussão, para o campo da diplomacia, ele poderia até expor a hipocrisia dos Estados Unidos ainda mais. Muito obrigado, Alan. Ele poderia expor ainda mais. Só que quando ele invade a Ucrânia, ele perde totalmente a razão. Porque a Ucrânia é uma nação independente e autônoma. E precisa ter a sua soberania respeitada. As decisões se fazem parte ou não. Se a Ucrânia... Bem lembrado, Luiz. Se faz parte ou não, bem lembrado, se faz parte ou não da OTAN, é da própria Ucrânia. A Rússia tem que cobrar a OTAN, não a Ucrânia por aceitar entrar ou não para a OTAN. E quando eles invadem, ele invadiu a Rússia, ele invadiu a Ucrânia utilizando a desculpa da OTAN. Então ele não tem razão nenhuma quando ele invade a Ucrânia. Porque, como eu disse, ele usou a desculpa da OTAN para invadir a Ucrânia. Porque se a Ucrânia estivesse fazendo ali negociação para entrar na OTAN, e ele achasse que era errado porque a OTAN estava descumprindo o acordo, ele tinha de cobrar na OTAN e cobrar na ONU, tá? Tinha de cobrar na OTAN e cobrar na ONU. E não dar uma de desentendido e invadir o território da Ucrânia. Certo? E no caso do Maduro, né? Porque a gente começou falando do Maduro e acabou indo lá para a OTAN e para a Ucrânia. No caso do Maduro é a mesma coisa. Por que os Estados Unidos, mesmo com a gestão do Trump, desistiu de tentar intervir tanto nos na Venezuela? Porque a China e o Irã mandaram reforços, inclusive militares, para a Venezuela. Segundo a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a Venezuela é a região onde mais se tem petróleo no mundo. E é interessante que todo país que tem grande volume de produção de petróleo automaticamente vira uma ditadura devastadora e inimiga número 1 dos Estados Unidos da América. Eu fiz uma publicação ontem no Twitter que dizia o seguinte: eu espero dos jornais que criticaram o Lula ter recebido o Maduro a mesma crítica
quando países que têm contato com ditaduras no Oriente Médio e em outros lugares destruam nações alegando que estavam levando a democracia para aquela nação. Carlito, você concorda com tudo que acontece na Venezuela? Óbvio que não. Como eu também não concordo com tudo que acontece aqui no Brasil, como eu não concordo com tudo que acontece em vários lugares do mundo. Só que não existe sociedade perfeita. Isso é uma utopia. Thomas More, leiam Thomas More lá, a obra Utopia, que vocês vão entender. Agora a gente precisa entender que questões graves como essa do confronto ali Venezuela e Globo com a interferência dos Estados Unidos da América tem de ser resolvida no campo da diplomacia. Quando o Lula, que é o que eu coloquei aqui, ó, o problema é o Lula dizer que é para combater a dolarização. Este é o problema. Porque quando o Lula fala assim, a partir de hoje o Brasil não vai mais negociar com a União Soviética, com a Venezuela em dólar, vai negociar em moeda local. Ou real, ou bolívar, né? A gente sabe que está desvalorizado, mas enfim. Quando a gente ver que eles vão estar lá negociando em uma moeda que não seja o dólar, as sanções dos Estados Unidos vão perder força. Quem acompanha a política externa do Brasil há muito tempo lembra que antes do impeachment da Dilma existia uma projeção para que existia uma projeção para que o BRICS virasse um bloco econômico em 2019 aproximadamente. E o que aconteceu em 2019? Antes disso, o golpe contra Dilma. Se o BRICS virasse um bloco econômico, tá? Eu não tô questionando a questão histórica não, CR. Eu não tô questionando a questão histórica, porque se eu for questionar a questão, se eu for levar em consideração a questão histórica, a própria Ucrânia também fazia parte do território soviético. Eu não tô levando em consideração esse ponto. O meu ponto é outro. O meu ponto é pós-União Soviética, tá? Esse que é meu ponto. Mas enfim, voltando pra cá. Então, quando a gente vê esse desespero dos Estados Unidos é por conta disso. Por conta dessa preocupação de que o Brasil é uma nação forte, de que o Brasil pode ter força econômica no bloco sul da América e que se ele conseguir, por exemplo, fortalecer as relações com Venezuela, Cuba, China, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, a gente vai ter, por exemplo, meu livro você encontra na Amazon, Maria Zildete. Na Amazon. Aqui, inclusive, não nesse vídeo, mas lá no canal Historiador, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo de todos os vídeos tem lá o link dos meus 3 livros. Falando de política sem politiquês, bora votar e mita a cronologia do caos. E em breve vai sair o 4º, que é Descomplicando a Política. Então, este que é o problema. Porque se o BRICS ali tivesse criado uma moeda própria, como um bloco econômico, se o BRICS tivesse criado a moeda própria, no meu vídeo lá sobre a questão do soft power, hard power e o grande medo dos Estados Unidos da América do Brasil, eu comentei lá, por exemplo, que o Brasil, os membros do BRICS, na verdade, eles têm ali aproximadamente, só os membros do BRICS, tá? Aproximadamente 46%, se não me falha a memória, da população mundial, que é Brasil, China, Índia e África do Sul. Inclusive a Índia atualmente é a nação que tem mais pessoas no mundo, né? É o país que tem a maior população do mundo. Então, lá no meu vídeo eu mostrei isso. E também mostrei que eles dominam, se não me engano, 26% do comércio global. Imagina a gente fechar isso em um grupo econômico e se fortalecer. Esse é o medo dos Estados Unidos da América, tá? Exatamente, o italianista. Esse é o grande medo dos Estados Unidos da América. Tá bom? Deixa eu ler aqui pra vocês, gente, as mensagens.